A empresa de telefonia Claro foi condenada a pagar 30 milhões de reais por má prestação de serviço. Ela estaria descumprindo o Código de Defesa do Consumidor e o decreto que regulamenta o atendimento do saque. É o que mostra agora a repórter Carolina Chaves. Quem nunca teve problema com alguma operadora de telefonia móvel? Principalmente de cair ligações, você fica tentando e cai, recai. Já mandou fatura que eu não tinha usado. A gente compra um plano, eles oferecem outro, vem a conta a mais, aí é super complicado. Cansado de receber a conta de telefone errada, Márcio trocou o plano de linha pelo pré-pago, com a expectativa de acabar com os problemas. Ficamos 5 meses só recebendo conta errada. Tentava resolver, a gente contestava as contas, demorava um certo tempo, mas tinha mês que eu chegava 3 contas ao mesmo tempo no mês, que chegava a solução de uma, de outra e de outra. Este músico também reclama dos serviços de telefonia. São problemas como atendimento, ser transferido eternamente, testando a sua paciência, a sua capacidade de se manter no telefone calmo. Depois, a internet, que não funciona. São pequenos aborrecimentos, sim, mas eles acumulam e se tornam um enorme aborrecimento. Levantamento do Ministério da Justiça apontou que de janeiro de 2009 a abril de 2011, as reclamações contra a Claro aumentaram 127%. Já as outras empresas tiveram um aumento de 9%. Um decreto de 2008 fixa normas sobre os serviços prestados pelas empresas de telefonia. Ele determina, por exemplo, que o acompanhamento da demanda solicitada pelo cliente deve ser enviado pelo correio ou por meio eletrônico e que o problema deve ser solucionado em até 5 dias úteis após o registro. A Claro não cumpriu essas exigências e foi processada em ação conjunta da Advocacia Geral da União e Ministérios Públicos Federal, do Distrito Federal e Territórios de Tocantins e do Pará. A empresa foi condenada a pagar indenização por dano moral coletivo pelos prejuízos causados aos clientes. A terceira vara da Seção Judiciária do DF fixou os danos em 30 milhões de reais, que vão para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Consumidor do Ministério da Justiça. Ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Sempre que nós percebemos que há um descumprimento dessas regras, é possível, então, ajuizar uma ação e por meio do judiciário, compelir, a ideia é essa, compelir aquilo que as pessoas, as empresas não estão fazendo livremente. A ação contra a Claro foi proposta em junho de 2009, mas antes disso, os órgãos de defesa do consumidor tentaram resolver o problema com a empresa sem sucesso. Entre as maiores reclamações estão o difícil acesso ao serviço de atendimento ao consumidor, o cancelamento do contrato e também a qualidade no atendimento. Ficou muito claro, logo após a edição do decreto do saque, que esta empresa simplesmente não queria cumprir os preceitos. Essa ação serviu como um certo símbolo, de que no atual momento não se aceita mais um desrespeito tão frontal em relação ao ordenamento jurídico. Pagar não é garantia de melhora. Apesar de ser uma satisfação moral para quem sofre todos os ônus que essas empresas são capazes de promover, Mas eu acho que é um começo. A Claro não quis comentar a decisão, ainda cabe recurso. A gente sabe que problemas no sinal não são exclusividade de apenas uma única empresa de telefonia. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio o advogado Paulo Fernando Mello, advogado especialista em direito do consumidor, que vai falar com a gente agora. Doutor, obrigado pela participação. Bom, a gente falou aí da Claro, mas na verdade todas dão muito problema, o consumidor tem bastante dor de cabeça. E o que fazer nessa hora? Quem reclamar? Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor e a regulamentação da Anatel prevê que qualquer usuário da linha móvel, da linha comum, poderá primeiro fazer uma reclamação junto à operadora, mediante esse protocolo, se porventura não for atendida, aí sim pode recorrer à Anatel, ao usuário de consumidor ou, se preferir, até mesmo uma ação na Justiça. Quem tem linha pré-paga, quem tem linha pós-paga, tem diferença? Aonde reclamar ou é tudo no mesmo lugar? O usuário é tratado da mesma maneira, mesmo porque não pode ter discriminação em relação ao plano em que o usuário contratou. Tá certo. O que está faltando, doutor? Falta fiscalização ou a fiscalização já é um efeito de que acabou gerando essa multa milionária para a Claro? Bem, na verdade, a legislação já prevê esses direitos do consumidor e falta, efetivamente, o próprio usuário
sabedor do seu direito, usufruí-lo, quer reclamando na Anatel, quer reclamando no PROCON ou até mesmo entrando com a ação judicial, se porventura achar que houve algum dano moral ou material. E uma prova de que não é apenas uma única empresa, né, doutor, que presta serviço de má qualidade, uma operação do PROCON DF multou em R$3.600.000 a TIM e em quase R$700.000 a NET. A TIM informou que não foi notificada ainda pelo PROCON e a NET não quis comentar essa multa. A gente vê que não é exclusividade de uma única, né, doutor? Todas hoje têm deixado a desejar. Todas deveriam ter um serviço de atendimento ao cliente. Muitas vezes esse serviço ele é inepto, é ineficaz e é direito do consumidor ter acesso às informações e principalmente a resposta às suas reclamações pela prestadora de serviço. Se uma pessoa deixa de receber uma ligação importante, por exemplo, por uma falha no serviço, ela pode entrar com pedido de indenização? Se ela conseguir provar perante a justiça o nexo causal, que ela foi prejudicada à sua empresa, juridicamente seria possível. Aí é que está. Como provar isso, doutor? É difícil, teria que ter prova testemunhal, teria que ter provas técnicas ou até mesmo de perícia. Tá, mas se falar que simplesmente, olha, não consegui completar uma ligação... Não, aí não, porque seria muito insubsistente. A gente falou dessa multa milionária aí da Claro de 30 milhões, deixar claro que não vai para o consumidor esse dinheiro, né? Deixar claríssimo que neste caso o dinheiro não vai para o consumidor, vai para o Fundo Nacional de Direitos Difusos, que é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, e esse dinheiro então será aplicado depois em campanhas de defesa do consumidor. E esse dinheiro fica lá destinado simplesmente para campanhas? Para campanhas de defesa do consumidor. Mas existem casos em que a pessoa é ressarcida. Sim, aí, neste caso, ele teria que ajuizar uma ação na área civil para ter uma indenização material ou moral particular. Quais são as causas mais comuns relacionadas a esse tema que chegam no judiciário? Principalmente a ineficácia do serviço, a pessoa ter restrições ao seu nome por uma conta que foi paga e infelizmente foi positivado, essas relações de consumo e defesa do consumidor. Tá certo. E qual é a dica que o senhor dá para quem se sente lesado, né, com a prestação de serviço ineficiente? Ficar atento ao contrato que fez com a empresa, utilizar-se do serviço de atendimento ao cliente, peticionar, reclamar, entrar com a reclamação também na Anatel, PROCON, constituir um bom advogado e ajuizar uma ação. Eu perguntei para o senhor há pouco sobre a diferença de quem tem conta pré-paga e uma conta pós-paga. Porque quando tem gente que reclama que o site fornece um atendimento com mais agilidade para quem tem conta e para quem tem pré-pago acaba não tendo essa agilidade toda. Essa diferença não pode, né? Pela regulamentação, o usuário não pode ser discriminado quanto às condições de acesso e fruição do serviço, porque ambos acabaram pagando por um serviço ou pelo outro, então, obviamente, não deveria ter discriminação. Quando acontece isso, também tem que reclamar. Exatamente. Além de órgãos de defesa do consumidor, ele pode reclamar também na operadora? Pode fazer. Tem uma ouvidoria? Tem a ouvidoria, no caso o SAC. É importante que o usuário sempre anote o número do protocolo, que geralmente ele não é atendido, aí ele liga novamente e tem um novo protocolo. Já tive várias ações em que o cliente tinha 10, 12, 15 protocolos de atendimento e não era observado a sua reclamação. A empresa pode se negar a dar esse protocolo? Não, porque na hora que a telefonista atende, ela já tem que passar o número do protocolo. E você também, mesmo não pegando na hora, você pode ligar depois para solicitar esse número do protocolo. Quando a gente liga nesse SAC, isso eu falo por já ter passado por isso, a atendente fala, essa ligação está sendo gravada. Nós, usuários, temos direito a essa ligação? Pode peticionar para obter cópia do diálogo travado com a operadora de serviço. Mas é um pedido judicial. Exatamente. Se chegar a pedir para a empresa assim, ela não é obrigada a fornecer. Mas ela tem que fornecer o número do protocolo, o dia e o horário em que foi feita a reclamação. Tá certo, doutor Paulo. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Até uma próxima.